ex-deputado durante várias legislaturas pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, Aldo Rebelo é hoje candidato ao Senado Federal pelo PDT de São Paulo e está numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, bem interessante. Ele foi também ministro da Defesa durante o governo Lula e nessa condição viveu uma experiência bastante peculiar, porque é um civil presidindo o Ministério da Defesa, que reúne as Forças Armadas, e sabemos todos da verdadeira ojeriza que a farda tem ao civil de maneira geral. Se considera superior, se considera privilegiado, e isso sempre cria arestas ao invés de arredondar a bola numa relação republicana e civilizada. Aldo Rebelo pergunta o seguinte: por que cargas d'água? O Tribunal Superior Eleitoral foi convidar as Forças Armadas a participar do processo eleitoral, seja vistoriando as urnas eletrônicas, seja fazendo o que for. E ele diz lá para as tantas, não tem inocente nessa narrativa. Por que o TSE foi convidar as Forças Armadas para se meter num assunto que não é da sua esfera? Isso nunca foi assunto do Executivo. O primeiro grave erro foi o TSE convocar as Forças Armadas. Além de convocar, ainda pediu um parecer. Isso que é mais grave. Por que colocou o Exército no meio do debate? Se você convidar o ministro da Defesa, está convidando o presidente da República, que é um desafeto da urna eletrônica. Essa comédia de erros começa com o TSE e encontra um coadjuvante à altura, que é a Defesa. E nós estamos vendo, esses dias mais recentes, que o ministro da Defesa, o general ministro da Defesa, cujo nome eu não sei e nem tenho muito interesse em saber, ele tem um desenho, um perfil mais bolsonarista do que de ministro do governo. Ele tem ministro do governo, mas não é preciso que ele seja um bolsonarista. Ele nomeou 10 militares para comporem uma comissão para acompanhar esse exame da urna eletrônica no TSE, e um desses militares, um coronel, foi afastado pelo TSE porque é um bolsonarista de fazer fake news, publicar fake news nas redes sociais e tudo isso. Então, o ministro da Defesa agora fez o quê? Ele nomeou para o lugar desse coronel que foi afastado 9 novos militares, 3 de cada arma, 3 da Marinha, 3 do Exército, 3 da Aeronáutica, 3 de cada força, na verdade. Marinha, Exército e Aeronáutica. E com isso cria um impasse. Ontem mesmo na televisão, os comentaristas, alguns até isentos, porque comentaristas que têm mais a ver com esse governo do que com qualquer ligação com o PT ou com governos passados, eles se perguntando o que diabo o ministro da Defesa está fazendo. Na verdade, ele está criando situações embaraçosas, só isso que ele está fazendo. O Exército está sozinho, nem tem Marinha Aeronáutica nessa parada, o Exército está sozinho comprando uma briga que é do presidente da República, e o Aldo Rebelo está apontando a origem disso nesse convite do TSE. Vale lembrar que quando o ministro Dias Toffoli assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele convidou o general que tinha sido do governo, da cúpula militar do governo, o general, se não me engano, Fernando Azevedo, eu acho que era o nome dele, e ele convidou esse general para ser assessor especial dele no Supremo Tribunal Federal. Isso é abrir um flanco, obviamente, é abrir um flanco desnecessário, é abrir a guarda diante do campeão de boxe. Daí você vai entrar no ringue e você vai chamar o Exército para conversar com você num ringue que é do Exército, você vai apanhar. Quer dizer, o Exército não tem que se meter, teria de recusar essa participação, como, aliás, o próprio general Fernando, naquela época, deveria ter recusado também o convite para ser assessor do Toffoli, mas aceitou, enfiou a carapuça, foi para lá, e a coisa fica uma promiscuidade, que resulta nesse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje. Agora, na verdade, nem é hoje, amanhã, depois da manhã, até as eleições, nós vamos viver essa queda de braço, essa falsa
disputa de quem é que manda, quem é que tem mais força, sou eu ou é você, quem é que é civil, quem é que é militar nessa parada, quem é que o TSE nessa história, o que esses generais são na fila do pão eleitoral, por que a nação brasileira tem que passar por esse tipo de embate fictício, de embate fraudulento, é um fake, isso é fake news braba, né? Porque na verdade são factoides. O ministro militar fala uma coisa, aí o ministro do Tribunal Superior Eleitoral Civil fala outra coisa, e fica um desdizendo o outro, e sem desdizer, quer dizer, sem comprar briga, é tudo da base do, não, vamos fazer assim. Então, ele afasta um aqui, o ministro civil, aí o ministro militar nomeia 9 para o lugar daquele que foi afastado. Onde que ele arrumou esses 9? Por que 9? Por que não 8? Por que um vai ser substituído por uma turma inteira? É uma palhaçada, uma confusão que está necessitando já, passando da hora, de se impor ordem à casa e se estabelecer uma regra definida, clara e que seja seguida por todos, para não haver mais esse tipo de acusação de parte a parte que vai acabar dando confusão, dando situação mais grave, situação de impasse institucional. É bom ficar atento a isso. Um abraço.